الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. الحمد لله الغفور الودود ذي العرش المجيد الفعال لما يريد. الحمد لله السلام المالك القدوس الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، الذي بنى بيديه دار السلام وجعلها مأوى ومنزل أهل الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إيمانا به وتصديقا. صلى الله على نبيه وآله وصحابته الكرام ومن اقتدى بهديه وسلك بطريقه إلى يوم الدين. أما بعد. Louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, conhecedor de tudo e de todos, criador da terra. Allah subhanahu wa ta'ala que embelezou a terra e colocou a melhor criação e melhor criatura, que é o ser humano. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando quis mencionar o valor do ser humano, ele primeiro jurou em nome de coisas valiosas. Ele disse: "Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin." Wat-tini waz-zaytun, juro pelo figo e pela azeitona. Wa turi sinin, e pela montanha de nome Sinin, que é a montanha que Allah falava com o Nabiullah Musa bin Imran alayhi salatu wassalam. Wa hadha al-balad al-amin, de seguida veio jurar em nome da cidade de Meca, que é a melhor cidade do mundo. E daí Allah subhanahu wa ta'ala, quando mencionou o ser humano, disse: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Por certo, criamos o ser humano na melhor forma. Isso para indicar o valor desta criatura de nome ser humano, ou de nome humana. De seguida, saudações vão para nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, o homem que cumpriu com a missão que foi dado por Allah subhanahu wa ta'ala, fez chegar o din assim como foi ordenado, e ele passou toda a vida, desde a profecia até a morte, a transmitir a verdade que ele recebeu vindo de Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Este é o Muhammad que não fala pelo capricho, não fala à toa. إن هو إلا وحي يوحى, não é senão uma revelação que está sendo revelado sobre ele, ou seja, a ele. Este é o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o protegido na sua vida e o amado por amantes, aqueles que amam a verdade. Amaram a ele na sua vida toda, e foi a sua morte que deixou os sahabas, todos eles, sem sentidos, por causa de tanto sentimento que tiveram, por ouvir e saberem a certeza que de verdade o Nabi já perdeu a vida. Não existiu nenhuma coisa no mundo, na vida dos sahabas, que mais deixou todos os sahabas preocupados, todos os sahabas com sentimentos, senão a morte do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin al-Khattab, que é ele o homem reconhecido na história islâmica, Umar bin al-Khattab andava com sua espada a dizer: quem dizer Muhammad morreu, eu vou lhe assassinar. O Ali bin Abi Talib, ele que enfrentava 10 inimigos ele sozinho na guerra, na batalha, mas dia que morreu o Nabi, ele chorava no chão, esfregando-se no chão como se fosse uma criança. O Bilal bin Rabah radiallahu anhu,
no dia quando morreu o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele pegou-se no adhan e não conseguiu ultimar o adhan quando lembrava-se da morte do Nabi. E ele chegou a desmaiar no meio de adhan. Enquanto dava adhan, chegou a desmaiar, caído, e o adhan foi ultimado por um outro homem. O único que ficou com um sentido no lugar foi Abu Bakr, radiallahu anhu. Quando ele ouviu que o Nabi já faleceu, foi ele que fez com que as pessoas estivessem paradas, as pessoas estivessem legalizadas, as pessoas estivessem consentidas no lugar, as pessoas estivessem legalizadas, as pessoas estivessem firmes. Foi Abu Bakr o único naquele dia que ficou firme quando ele soube que o Nabi sallallahu alaihi wasallam já perdeu a vida. Então isso é suficiente sabermos que este homem de nome Muhammad não foi apenas Muhammad, mas foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este é o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é apenas o Muhammad, é Muhammad bin Abdullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam. O meu tema, tahrimu shurb al-khamri bittifaq al-muslimin. A proibição da bebida alcoólica, a proibição da bebida alcoólica em concordância dos muçulmanos. Neste caso, todos os muçulmanos concordam que a cerveja, concordam que a bebida é uma coisa haram e proibida, é uma coisa condenada no Sharia, é uma coisa condenada no Islã, e é condenado o próprio bêbado, a própria pessoa que se apega na mesma bebida, também está condenada no Sharia, está condenada no Islã, está amaldiçoada a mesma pessoa. E maldição é você sair da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, estar longe da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah não ter pena dessa pessoa, esta pessoa sair da lista daquelas pessoas que merecem misericórdia, merecem compaixão, merecem pena de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a pessoa que se apega na bebedeira, apega-se na venda, apega-se naquilo tudo que tem a ver com a bebida, deve saber que ele ainda está a vir numa maldição e chegou até lá. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: يسألونك عن الخمر والميسر. Eles te perguntam acerca da bebida e acerca do jogo de azar. قل, diga ao Muhammad, فيهما إثم كبير. Dentro dessas duas coisas, a bebida assim como o jogo de azar, existe um grande prejuízo, aliás, um grande prejuízo, ومنافع للناس, e certas coisas que dão vantagem, dão benefício às pessoas. Mas o que acontece na bebida? وإثمهما, o prejuízo da bebida, assim como do jogo de azar, أكبر من نفعهما, é mais maior do que o seu benefício e vantagem que traz na sociedade. Neste caso, os prejuízos do jogo de azar e prejuízos da bebida, prejuízos da cerveja, prejuízos de suruma, drogas usadas apenas para mudança da mente, mudança da consciência, mudança de raciocínio, ficar com a cabeça fora do lugar, então esses são mais graves e os prejuízos são mais do que os benefícios que as pessoas encontram nessas coisas. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Ma'idah: Ya ayyuhalladhina amanu, vocês que creram. Dizia Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quando você ouvir uma chamada no Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala dizer: crentes, vocês que creram, então você tem que prestar atenção nessa chamada, porque esses ayas não trazem senão duas coisas só. Ou o aya vem ordenar para você praticar algo, ou então a aya vem proibir algo para você se afastar. E você é dentre aqueles que crê, é dentre aqueles que são muçulmanos. Quando ouvir qualquer aya do Alcorão a dizer: Ya ayyuhalladhina amanu, vocês que creram, então você não pode passar logo nessa aya, você não pode ler, passar a correr, você não pode ler, passar de rapidez, não pode passar com velocidades intensas. Ya ayyuhalladhina amanu, você abre a sua audição, estar com ouvidos no lugar,
estar com ouvidos na testa ainda e na cara, saber que esses ouvidos devem escutar o que este ayah está a trazer. Não existe nenhum ayah no Alcorão que diz Ya ayyuhalladhina amanu, exceto este ayah, ou vem proibir algo ou então vem ordenar algo. E esse ayah que eu estou para ler agora vem proibir algo. E você tem que prestar atenção nesta proibição deste ayah. Allah subhanahu wa ta'ala disse Ya ayyuhalladhina amanu, ou vocês que creram, vocês que aceitaram esta informação, essa mensagem, este Islã, o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون أيها المؤمنون؟ استمع واسمعوا قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر. Apenas Allah subhanahu wa ta'ala disse إنما, apenas الخمر والميسر, a bebida alcoólica e o jogo de azar, jogos de azar em que as pessoas passam diariamente lá, passam durante o dia nesses jogos, assim como a bebida alcoólica, a cerveja. Então devem saber que isso, wal-ansab wal-azlam rijisun min amali shaitan, são coisas abomináveis, são coisas condenadas, são coisas estranhas, são sujidades, são impurezas, rijisun min amali shaitan, e faz parte das práticas satânicas, práticas de shaitan, shaitan com seus amigos. Fajtanibuhu, vocês devem se afastar, al-ijtinabu é você estar num lado e a outra coisa é estar no outro lado, fora da direção que você se encontra. Neste caso, se você está no lado direito, então essa coisa está no lado esquerdo, não ficar perto de ti ou então no mesmo lugar contigo. Allah subhanahu wa ta'ala disse fajtanibuhu, afastem-se, distanciem-se dessa bebida alcoólica. Vocês que são muçulmanos, vocês que testemunharam a realidade, vocês que acreditaram na mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, fajtanibuhu, afastem-se dessas drogas de nome álcool, se distanciarem dessas drogas. A sua esperança não é apenas a oração, o salá, você ficar uma semana só apenas no copo de cerveja, ficar uma semana apenas a trazer guerras na sociedade, porque você passou toda a noite nas amizades de vinho e você passar toda a semana apenas para se controlar na sexta-feira. Não é isso. Allah subhanahu wa ta'ala disse fajtanibuhu, vocês devem se afastar, devem ficar longe da bebida alcoólica, la'allakum tuflihun, para que vocês possam gozar perante Allah, para que vocês venham entrar no paraíso, para que vocês venham estar de boa qualidade depois da vossa morte. Allah subhanahu wa ta'ala está a convidar a salvação dos seus servos, a se aproximarem da salvação e a se distanciarem da destruição. Fajtanibuhu, afastem-se vocês crentes desse álcool, dessa cerveja, tirem os copos de casa, abandonem as garrafas de cerveja, abandonem papéis em que vocês colocam lá outras coisas de drogas, apenas para mudança da mente, para você ainda não estar como um alguém responsável na família, através dessa cerveja. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Logo Allah subhanahu wa ta'ala diz إنما يريد الشيطان, apenas o Satanás, o que ele quer, apenas o Shaitan quer, أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. O que o Shaitan quer, quando o Shaitan está a vos trazer algo, quando vos traz uma coisa de bebida, quando vos traz algo de fumaças, algo de drogas e surumas por aí, então yuridu an yuqi'a bainakum al-adawa
o que o Shaitã quer é lançar a inimizade no meio de vocês. Você com a sua esposa não se entenderem, você com o seu tio não se entenderem, você com o teu vizinho não se perceberem, não se compreenderem, não se entenderem, você no seu trabalho, o local onde você trabalha, não se entender com os que você trabalha com eles lá, você com o seu patrão não existir nenhum entendimento. O que o Shaitã quer é destruir as amizades, é destruir as relações que tem a ver com a realidade, a familiaridade para se destruir, para ficar em pedaços e não se colar, para poder tudo isso poder estar desligado, para o Shaitã ele ficar feliz, que agora a sociedade já se desligou. Ele quer lançar a inimizade no meio de vocês. E ódio fil khamri wal maisiri, na bebida alcoólica, na cerveja, no vinho, fil khamri wal maisiri, e nos jogos de azar. Abandonemos essas brincadeiras de nós toda hora estarmos com a viatura, toda hora estamos com jogos para ganharmos um certo benefício. Allah subhanahu wa ta'ala disse: isso tudo são coisas detestáveis, odiáveis, abomináveis e por fim são sujidades. E ainda por cima disso são práticas de Shaitã. Então distanciem-se vocês que aceitaram este nome de ser muçulmano. Apeguem-se com o Islã diariamente, apeguem-se com o Dini dia e noite, apeguem-se com o Islã, afaste-se da boca da garrafa de cerveja, hora que for, minuto que for. Você não sabe qual será o minuto que Allah subhanahu wa ta'ala irá enviar o anjo da morte para vir bater a porta da sua casa. Você não sabe se é que este malakul maut virá na tua varanda, virá na tua cama, virá na sua casa, na sua sala, no seu quarto, enquanto você está com a garrafa na mão, enquanto você está com o copo na mão, enquanto você está com o dinheiro que você adquiriu por via de cerveja, por via de aviator, por via de outras coisas condenáveis. Você não sabe se é que o anjo da morte virá naquela altura, virá naquele tempo, virá naquela maneira em que você se encontra, no tempo em que você está a insultar as pessoas nos mercados por causa da cerveja. Então Allah subhanahu wa ta'ala está a nos chamar e a nos convidar para a salvação e a nos informar porque é que Ele está a nos proibir. Disse: وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. O mesmo Shaitã quer também vos impedir da recordação de Allah. Quantas pessoas que bebem, que rezam todos os dias, que fazem salat, todos os salatos diários, quantos? São quantos homens e são quantas mulheres que rezam e cumprem com as orações? São quantas pessoas que não deixam o salat por causa da bebida, por causa de dormir de zero porque estava a beber, e ainda acordar às 9 horas e Fajr já foi, e quando acorda com a cabeça fora do lugar, quando acorda com a fome intensa fora do lugar, quando acorda com os desentendimentos na casa, e o Duhur também já foi, e agora pensa outra vez, a partir das 17, das 18, voltar de novo para o corpo. Quantos salat que você vai perder, você que disse que você é muçulmano? Por que você não abandonar uma coisa abominável dessa? وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, nos impedir também o salat. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Quantas pessoas que conseguem recordar-se de Allah, lembrarem-se de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto essas pessoas são bêbadas, ainda estão com garrafas na mão, a não ser que só apenas tragam insultos na sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala ainda continuou. Disse: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Depois de vocês ouvirem isso tudo, será que vocês vão terminar? Será que vocês vão terminar? Vocês vão deixar de beber? Vão deixar de cerveja? Vão deixar de vícios estranhos? Dizia Anas bin Malik, este companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que viveu na casa do profeta 10 anos. Ele diz: quando esse versículo foi revelado, quando este aya desceu em Medina e alguém veio a chamar, um crente veio a chamar, disse: oh, vocês muçulmanos, oh, vocês crentes. Isso por quê? Porque inicialmente a bebida era permitida para os muçulmanos, mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando condenou, quando proibiu e disse: a partir de hoje a bebida é haram, a cerveja é haram, o vinho é haram. Então alguém foi a gritar, a chamar para sentadas de muçulmanos. Onde lá estavam muçulmanos a beber?
com cervejas, com vinhos, cada um com seu copo, outro enquanto está o copo na mão, outro enquanto já colocou na boca, outro enquanto já bebeu e ainda a bebida encontra-se dentro da sua boca, outros enquanto tinham galões e galões, tambores dentro da sua casa, cada um enquanto outro estava a vender e outro estava a comprar. Quando ouviram essa chamada de Allah subhanahu wa ta'ala, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, vocês crentes vão terminar de beber, vão deixar de cerveja, vão abandonar de vinhos. Logo, assim que chegou essa chamada, os crentes de Medina, aquele que estava com o copo na mão, lançou o copo para o chão. Aquele que estava com ele na boca, tirou o que estava na boca, vomitou e tirou para baixo. Aquele que estava a vender, deixou de vender. Aquele que tinha seus tambores de vinho na sua casa, levou todos os tambores e entornou fora e deixou fora. Tudo entornou. E dizia o Sahabi, radiallahu anhu, que parecia que na cidade de Medina existe um rio. Parecia que tem rios por causa de vinho, por causa de tambores e galões, bidões que foram entornados, que lá havia o vinho. Mas quando viram que a verdade agora chegou, eles abandonaram daquilo que eles estavam mergulhados. Viram que agora, sami'na wa ata'na, ouvimos e obedecemos o que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Dizia Ibn Mas'ud, dizia Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, ele disse o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, kullu muskirin khamrun, tudo aquilo que deixa alguém embriagado, tudo aquilo que deixa alguém bêbado, é cerveja. Wa kullu muskirin haram, e tudo que deixa alguém bêbado é haram. Wa man shariba al-khamra, e quem beber esta cerveja, quem beber a cerveja, fi dunya, aqui no dunya, o que acontecerá? Famata, e este tal morrer, essa tal pessoa morrer, wa huwa yudminuha, enquanto esse é seu vício de beber, é vício dele de cerveja, é vício dele de vinho, lam yashrabha fil akhirah, então essa pessoa não irá beber no akhirah, o vinho do akhirah é do Jannah. Vinho do Jannah não é vinho como você sabe, é vinho o nome dele, mas é um vinho doce, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no surah Muhammad. Então nós temos que saber que todos os muçulmanos devem acreditar que no paraíso há um rio de vinho, mas não rio de vinho que deixa alguém embriagar, rio de vinho doce. O nome é que é vinho, mas não é da forma que age o vinho que você tem. Então, todo aquele que beber e negligenciar, continuar ainda, perderá este rio e não terá nenhuma chance de ter este rio do paraíso de nome vinho. Este hadith no Imam Muslim, no seu livro Sahih, hadith de Ibn Umar, Ibn al-Khattab, radiallahu anhuma. E dizia o profeta, hadith de Abu Huraira, disse, وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Nenhuma pessoa que bebe a cerveja, não existe ninguém que bebe a cerveja no momento em que ele bebe, enquanto ele é crente. Nesse caso, cada um quando bebe o vinho, cerveja, quando ele torna-se bêbado naquele momento, deve saber que o imã dele ainda está reduzindo o imã dele ainda cada vez mais a reduzir para baixo, e naquele tempo não tem uma crença completa como ele acha de antes. Então nós como crentes temos que ter cuidado das cervejas, cuidado das bebidas sujas, bebidas que trazem inimizade na sociedade, inimizade na familiaridade, inimizade no lar, inimizade na amizade, assuntos que a partir deles nós quebramos alguns laços, porque nós não sabemos o que no momento estamos a fazer. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Espero-me um pouco. Falando de cerveja, falando da bebida alcoólica, falando do vinho, temos que saber que não é apenas aquele que bebe, mas existem alguns muçulmanos que estão mergulhados nessa bebida, apesar que eles não bebem. Há 10 grupos de pessoas que esses estão mergulhados no mesmo pecado, por mais que as pessoas não bebam. Hadith narrado por Tirmidhi, o hadith disse Abdullah ibn Abbas, لعن رسول الله صلى الله عليه أو أنس بن مالك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. O profeta amaldiçoou
10 pessoas na bebida. 10 pessoas na bebida, que todos eles ganham um único pecado. E temos que saber que a bebida é um dos grandes pecados, dentre os maiores pecados que existem. A pessoa que espreme essa fruta, se é que é caju, essa pessoa que leva o caju para sair de lá a partir do vinho, assim como se é cana, a pessoa que leva a cana, porque muitos usam esses meios, ou a partir de cana, ou a partir de caju, e talvez mais outras coisas que eu não conheço. E a pessoa também que exprime intensamente, que se responsabiliza nesses pontos, a pessoa, mesmo aquele também que encomenda, também entra no mesmo assunto. E disse a outra pessoa que está amaldiçoada, disse washaribaha, e a pessoa que bebe também está amaldiçoada, ganha também pecado. A pessoa que bebe, sharibaha. 4, disse wahamilaha, e a pessoa que transporta essa bebida. Atenção às pessoas que são taxistas, pessoas que têm chapacé, cuidado nessas bebidas. Você tem seu carro daqui a Mucubela, daqui a Quelimane, daqui a Namacura, daqui a Mucuba, de qualquer direção que for, transportar galões de vinho, transportar tambores de vinho, transportar garrafas de vinho, você também está amaldiçoado. Você que é o dono, que é o motorista, você também que é o cobrador, vocês os dois estão amaldiçoados, porque vocês transportaram uma bebida condenada. Então, hamilaha, a pessoa que carrega, que transporta, você que é taxista, atenção com os galões de vinhos, bidões de vinhos, dizer que apenas eu estou a fazer meu trabalho. Não, você vai ganhar pecado também. E a quinta pessoa, al-mahmula ilayhi, a pessoa para quem está a ser transportado, nesse caso, você vai carregar para aqui, aliás, daqui da Maganja até Mucubela. Quem vai receber lá em Mucubela pertence a quem? Também ele está amaldiçoado. Depois a outra pessoa, saqiha, aquele que está a dar de beber, ele não bebe, mas está a dar de beber, também está amaldiçoado. A outra pessoa que está amaldiçoado também nessa vida, disse baiaha, o vendedor da cerveja, também está amaldiçoado. A pessoa que vende a cerveja está amaldiçoada. Nós, nas nossas bancas, nas nossas lojas, temos que ter cuidado de colocar o vinho lá, de colocarmos drogas lá, colocarmos cigarros lá. Nós também estamos no grupo. Então, a pessoa que vende a cerveja, quando falo de vinho, é toda aquela bebida que deixa alguém bêbado. Toda. É sura, qualquer que for lá, mas deixa alguém bêbado. Tudo isso está no mesmo grupo. E depois a outra pessoa que recebe este pecado, aquila samaniha, a pessoa que consome o valor de vinho. A pessoa que consome o valor de vinho. Para as pessoas que trabalham, cuidado, trabalhar numa loja de vinhos. Cuidado, trabalhar numa loja de cerveja. Dizer que eu estou a trabalhar nessa banca enquanto a banca vende cerveja. Dizer que como eu não estou a beber, para mim não é problema, só procurar algo diário. É haram. Nem você não pode trabalhar na loja cuja venda lá é a cerveja. É haram. Você também está ligado a pegar. A outra pessoa também que está no grupo, al-mustari lahu. A pessoa que alguém, al-mustara lahu. Al-mustari laha, wal-mustara lahu. A pessoa que compra para tal e a pessoa que alguém compra para ele. Essas pessoas estão amaldiçoadas. Resumindo, a pessoa que bebe, a pessoa que exprime a fruta. Quem tem caju, vende caju com objetivo de vinho. Quem tem cana, vende cana com objetivo de vinho. E o dinheiro que você vendeu cana, mas com objetivo de vinho, você que está a fabricar o vinho, seja de qualquer meio, é manual, é da fábrica, qualquer que for, você que vende cervejas de vinho. Por isso, as pessoas que estão a vender óleo, não pode estar a vender garrafa de azeite e colocar lá óleo. O negócio é encontrar a garrafa de azeite e lá dentro tem óleo. É quando existem outras garrafas que não têm problemas. Há outras garrafas que não têm problemas. Então, nós não devemos levar garrafas desse jeito para pormos óleo, vendermos óleo para os outros. Temos que ter cuidado. Temos que levar garrafas normais de bumba,
garrafas normais, de outras formas, outros meios, mas não de cerveja, não de bebida, não de vinho. Então, o vendedor, você não bebe, mas vende, você também ganha pecado, e o dinheiro que você tem é haram. A pessoa que trabalha naquela loja, cuja loja, a empresa dali é de vinho. A pessoa que trabalha numa empresa de vinho, a pessoa também que está a carregar é motorista, mas tem passageiros com bebidas de vinho. Ele também está numa embarcação, mas na sua embarcação, na sua lancha, no seu barco, existe também alguém ali com galões de vinho. Nós estamos numa armadilha. Então, irmãos, temos que ter cuidado, e eu vou resumir, vou cortar por causa do tempo. Então, nós temos que ter cuidado na parte da cerveja, na parte da bebedeira, na parte de vinho, porque muitos estão amaldiçoados, outros dizem que não bebemos, mas procuramos sustento. Sustento não se procura de uma via haram, de um caminho ilícito. Sustento procura-se de uma via halal, uma via sem problemas, uma via sem... Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quem ter medo de Allah, então Allah vai lhe dar uma saída. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. E Allah vai lhe sustentar, vai lhe dar rizq de uma maneira que ele não imaginava. Num dia, alguém, ele na sua casa não tinha comida, não tinha algo de comer. De repente, ele levanta e acorda a sua família, disse: todos vão fazer salah, todos vamos parar de fazer salah, náfila, salah facultativo. Ele disse, depois quando acabaram de fazer salah, ele leu o ayah que disse: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Ordena a tua família a prática do salah, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. E tenha muita paciência sobre o salah. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Nós não vamos te perguntar acerca do sustento. Quando acaba de rezar, alguém bate a porta e consigo trazia alimentação, trazia comida para aquela casa. E o homem explicou, disse: essa comida era de alguém, mas de repente aconteceu algo de surpresa, e dali não foi tão possível ele comer, e depois ele disse: levei essa comida, e com o objetivo de eu andar até ali onde eu ia parar meus pés, minhas pernas, é aí onde eu deixaria essa comida. E ele disse: eu andei e só os meus pés vieram parar aqui na tua casa. Então, mais ou menos, essa forma que nós não devemos procurar vias ilícitas com o objetivo de adquirir um dinheiro, valor, roupa, casa. Então, temos que nos afastar desses atos de cerveja, atos de bebida, vendas, assim como compras, assim como os transportadores devem saber que também estão na mesma armadilha, assim como a pessoa que exprime a fruta e aquele também que vende caju, vendendo para esses bêbados com o objetivo de fabricar também o vinho. Ele também está no mesmo grupo. Esse todo o dinheiro é haram, e esse também que está a fazer isso, todos ganham pecado, e temos que ter cuidado e termos medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Por aqui eu paro, mas ainda existem outras informações sobre a bebida, e por aqui eu vou resumir, que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a sinceridade, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a realidade e a prática do din, assim como Ele quer, e assim como também o seu mensageiro ensinou os sahabas, e os sahabas também ensinaram os que vieram depois, e os que vieram depois ensinaram, até chegar nas margens do rio que nós nos encontramos hoje, nas praias que nós nos encontramos hoje. E esse é um dos milagres de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe-nos, e que Allah subhanahu wa ta'ala ajude-nos a nos afastar dessas bebidas, e que nos proteja desses álcool a partir de já até a nossa morte. Amém. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.